Fala pessoal, terceiro episódio hoje aqui do nosso RDcast. Hoje eu tô trazendo uma figura aqui muito importante aí, né, na nossa caminhada, na caminhada da RD Champions, e trazendo essa fera aí na educação física, um cara que já trabalhou comigo já há muito tempo, né, e tô trazendo aqui hoje para ele falar um pouco da vida dele, professor Iglis Viana, fera aí, né, grande profissional da área de educação física, e trouxe ele aqui hoje. Seja bem-vindo, Iglis. Pô, é um prazer estar aqui, né? Na verdade, estar nessa casa aqui só tem felicidade, te agradecer pela oportunidade. Estar com você, né, Renato? Pelos momentos que a gente viveu e pelo que a gente tem crescido aí na área profissional, para mim é um prazer estar aqui e muito feliz com esse teu novo projeto. Muito feliz mesmo. Já era para estar aqui há algum tempo, nós já tínhamos comentado sobre isso, né? E agora nós voltamos aí para a gente trocar essa ideia aí. Isso aí. Pô, bacana. Iglis, assim, eu sou um pouco suspeito para falar aqui, né, com essa tua história, mas a gente quer hoje aqui mostrar um pouco aí pro nosso público, né, ou para quem não te conhece também, ou te conhece de nome, que já tem vê sempre você lá, vendo os eventos lá com a gente aqui da equipe. Eu quero que você conte um pouco da tua história, do início de tudo, né, como você se motivou a fazer educação física, ser um profissional de educação física, né? O que te motivou, o que foi que te inspirou para você escolher essa área e trabalhar nisso, né? A tua história em si, conta para o pessoal aí de casa entender. Então, Renato, lá quando criança, né, a gente sempre tem aquele sonho, né, como qualquer garoto tem, de jogar futebol, né? E com 8 anos eu consegui ingressar aí no futebol, né, com o apoio da minha família. E nós fomos passando tempo nessa área de futebol e trabalhando em alguns clubes, né? Mas sempre com uma disciplina muito grande. Eu sentia que nos momentos que eu passei nos clubes, eu tinha uma disciplina como atleta muito grande, né? E esse tempo foi passando, a gente foi subindo de categoria, foi passando por alguns estados, trabalhando com alguns profissionais assim, da área da educação física, e isso me chamou muita atenção. Então, quando o término dos contratos que nós passamos, eu tinha uma certeza na minha cabeça que eu queria trabalhar como professor de educação física, eu queria trabalhar na área de esporte, né? E quando eu entrei na faculdade, eu vi aquele mundo de informações e de esporte, né? Que a gente sai de uma área do futebol, que também é uma área abrangente, mas você conhece todas as áreas, luta, conhece voleibol, natação, e aquilo me chamou muita atenção, principalmente as cadeiras de fisiologia e anatomia, né? Então isso me chamou muita atenção, e no ano de 2002 eu me formei, né? E venho ingressando na área aí, estudando, tentando formar alguns artigos, desenvolver alguns artigos, né? Principalmente nessas áreas de treinamento, de alto rendimento, né? Pô, bacana, Iglis. Entender um pouco aí do que você passou em todo esse processo, né, de você escolher educação física, né? Queria que você falasse um pouco, pra gente, assim, dos pontos positivos que você viu quando você se formou, você saiu da faculdade, assim, você foi atuar, né? Você foi atuar, assim, o que foi de muito positivo para você daquela época, né, até hoje, o que foi positivo, que você traz de bagagem até hoje, daquela época que você se formou até o dia de hoje? Então, eu dei muita sorte, né, e tive pessoas que me orientaram muito bem. Naquela época que eu parei de jogar, eu já fui convidado por algumas pessoas para trabalhar na área. Então, assim, eu primeiro fiz a faculdade, fiz o curso de treinador de futebol. Com 39 anos eu já estava num time de segunda divisão, já quase ingressando para a primeira divisão. Chegou a dirigir um jogo, né? Sim. Alguns jogos, né? Vários jogos, né? Esses jogos foram televisionados, na época era a segunda divisão. E o que me chamou a atenção é que as coisas aconteceram muito rápido, né? E eu consegui, naquele momento, entender o seguinte: eu preciso me aprimorar, eu preciso evoluir dentro da área, eu preciso entender como é que funciona isso, né? E foi muito legal, porque essa evolução, daquele tempo para cá, ela foi assim, uma evolução completa. Foi uma evolução como pai, uma evolução
dentro da família e na evolução como profissional. Então, o que aconteceu? Nós juntamos isso tudo e começamos a investir em cursos, começamos a investir em planejamentos, entendeu? Em relação à atividade física, em relação à qualidade de vida que o processo poderia dar para a gente, entendeu? E desde então a gente está direto nessa vida aí de educação física com resultados, né? Nessa área, né? E assim, falar um pouco da tua experiência aí nas áreas que você trabalhou em si, né? Você já falou que você começou ali, que o pessoal do futebol muito te inspirou para você fazer a educação física e depois você foi caminhando aí. E qual foram as tuas maiores experiências que você teve nessa tua caminhada? Além do lance do futebol, onde você começou e que você foi direcionando algumas coisas, como é que foi essa parte tua aí nessa caminhada? Então, eu nessa parte do futebol, nós tivemos nesse meio termo, nós tivemos uma surpresa muito grande, que foi o nascimento do meu filho. Sim. E já estava tudo caminho andado para eu sair do país naquele momento, né? Estava tudo certo, os contratos já estavam vigorando. E a gente, naquele momento, a gente teve um diagnóstico do Kaique, né? Sim. E nós resolvemos, eu tomei a decisão tranquilamente de não sair do Brasil e continuar aqui, apoiando a família. E eu tive que fazer uma reformulação no meu trabalho, porque eu tinha que ir para um lugar onde eu poderia ter uma estabilidade, né? Não poderia mais ficar dependendo de um contrato de um futebol, de um clube. E ingressei numa empresa onde eu fiquei 13 anos nessa empresa. Fiz algumas especializações e comecei a trabalhar com todos os tipos de públicos, terceira idade, pilates, principalmente a musculação. A musculação acho que foi o meu diferencial nesses 13 anos. O que eu investi quando eu saí do futebol em relação à musculação foi um investimento assim de proporções bem altas, porque eu fiz um acompanhamento já com o Kaique. O Kaique tem muita interferência nesse processo. Sim. Entendeu? E aí, cara, tive a felicidade de conhecer você depois, através do Cleiton Mangueira, né? Já se vão 8 anos que a gente trabalha junto. Nesse momento a gente está separado por questões de trabalho, que nós montamos um CT lá, mas foi uma área que eu pude desenvolver ainda mais a educação física. Sim, legal. E assim, hoje tu montou um estúdio, né, e tudo de treinamento, né? Você está lidando com um público de vários tipos de pessoas, né? Uns com mais faixa etária de idade, outros com menos. E o que está sendo positivo para você nesse momento aí? De você, Renato, tô lá agora trabalhando com o pessoal, tem uma, né? Você pode explicar até melhor. As pessoas que estão trabalhando com você, eu queria que você falasse um pouco mais o que você tem visto nesse tempo que você já está lá. Já está quanto tempo lá o estúdio? 2 anos, vamos fazer 2 anos agora. Nesse tempo, das pessoas que estão desde o início, né? O que você pode falar o que teve de melhora, de positivo nessas pessoas que começaram a trabalhar com você lá? E hoje, qual é o maior objetivo do teu espaço lá, do teu estúdio? O propósito em si que você está colocando lá para as pessoas que estão hoje aderindo hoje ao teu trabalho lá? Então, Renato, para começar, eu acho que o estúdio me trouxe uma coisa muito positiva. Hoje eu entrego o trabalho, hoje eu entrego os treinamentos, a gente tem planilhas de treinamentos. Então, quando a coisa aconteceu há 2 anos atrás, antes da pandemia, a gente sentiu a necessidade, até dentro da família mesmo, começar a colocar qualidade de vida, porque a gente sabia que as coisas iriam acontecer e que a gente precisaria de saúde. E aí o que aconteceu? Nesse meio termo, eu fui trabalhando aqui com você e tendo já algumas pessoas me procurando para saber como é que iria fazer essa volta na saúde. Na verdade, eu tinha uma aluna chamada Ana, que na época já trabalhava comigo, e ela atravessou um problema muito sério também de Covid, ficou com 70% do pulmão comprometido, e nós já tínhamos entendido como a coisa aconteceria naquele momento. Então, é simples o fato de que a pessoa que não tivesse uma boa qualidade de vida ou uma condição de atividade física lá na sua história, ela teria algum problema pós-pandemia ou até mesmo agora, nesse momento agora.
E aí eu comecei a estudar isso, comecei a ver isso, de que maneira ia acontecer isso. Fui nas pessoas, comecei a entender como ia acontecer. E foi surgindo as pessoas de patologias diferentes, de idades diferentes, de necessidades diferentes. E a gente começou a estudar em cima disso, trabalhar, e os resultados foram absurdos. Então, eu trabalho em cima da ciência. A ciência vai me mostrar o que eu posso aplicar em você. Eu preciso colocar um resultado em você, através de exames, através de estudos que a gente vem fazendo. Não sou eu que estou falando, são estudos que têm meta-análises assim, de anos, e a gente aplica dentro da patologia, das necessidades de cada um. E os resultados, ele tem que aparecer. Só para você ter exemplo de resultados, o exemplo do Kaique, que emagreceu 10 quilos, né? Exemplo da Ana, que ela teve esse pulmão comprometido 70%, 2 meses depois ela estava voando de paraglider, entendeu? Então, resultados de outros alunos cardíacos que saíram direto do CTI, que me deram os exames. Hoje, graças a Deus, eu estou podendo avançar no trabalho, diminuindo remédios. Então, Renato, são um universo de pessoas patologias diferentes e que têm necessidades diferentes. É muito interessante que eu fico citando o exemplo do meu filho. Ele, com 7 para 8 anos, ele teve uma atelectasia no pulmão. Essa história é muito legal para as pessoas entenderem como é que funciona a fisiologia, né? E ele bancou uma UTI 20 dias. E ele saiu dali, nós procuramos os médicos, cardiologista, infectologista, e o que eu poderia fazer no meu filho? Meu filho seria a primeira obra minha do que a evolução poderia acontecer. Renato, fazendo os exames, a gente notou, o Kaique fazia natação, fazia tudo, mas continua a engordar. O pico insulínico dele alto, né? E aí chegamos à conclusão seguinte: bom, vamos lá, pesquisando, fazendo as coisas, vamos introduzir o Kaique na musculação, desde já no trabalho de força. Bom, legal. Fizemos a primeira etapa, houve pouca diferença, porque ele estava trabalhando dentro de uma academia, eu estava dando aula dentro da academia. Houve uma diferença significativa? Não houve uma diferença que poderia resolver o problema, mas houve uma diferença. E aí, cara, foi o que resolveu assim o start. Vamos procurar, vamos trabalhar. Eu passei a trabalhar com o Kaique, não sei se você lembra, no nosso estúdio lá, com pesos livres. E começamos a introduzir trabalhos anaeróbicos nele, né? E começamos a trabalhar com os pesos livres. Bom, logo no primeiro exame de sangue, a insulina, puf. Falei, pronto, vamos lá, esse é o caminho. Então, no segundo exame, a massa magra dele começou a subir. E aí, Renato, veio o grande lance. Por quê? Porque dentro dos exames veio te mostrando que ele não tinha massa muscular para acoplar essa insulina, para botar os nossos receptores, que são segundos receptores mensageiros, para trazer essa glicose. Falei, pum, trabalho de força, peso livre, e vamos trabalhar nos intervalados, sem oxidar a musculatura, sem oxidar a articulação dele. Kaique hoje, só para tu ter ideia, emagreceu 10 quilos, hoje faz maratona de 10 km. A gente, aproveitando a fala tua agora, né, falando do Kaique, a gente está falando do Kaique aqui, meu filho Kaique, mas assim, eu queria que você falasse sobre o que o Kaique, né, tem, né, de vida dele, né, e como você está falando já, que foi importante isso, mas eu quero que as pessoas entendam, assim, qual foi o teu maior aprendizado com o teu filho, né? Você vai poder falar melhor o que ele tem, né? Você explicar melhor do que eu falar aqui, eu sei, mas o que foi de positivo nisso tudo? Para que as pessoas entendam o que ele vive e o que beneficiou ele. Porque, assim, eu sei do potencial dele, do talento dele, eu acompanho, mas eu queria que você passasse tudo isso para o pessoal entender mais dele, assim, o que o Kaique evoluiu em tudo isso, o que foi bom para ele. E fala um pouco do Kaique pra gente. O Kaique na verdade, existe o professor Igles antes do Kaique e depois do Kaique, né? A evolução do Kaique, ele me mostrou que eu poderia, primeiramente, entender
e me conhecer como professor, né? Kaique, com 2 anos de idade, foi diagnosticado com aspecto autista, né? E desde então houve uma mobilização total de toda a família para que a gente pudesse dar o suporte. Na época, o que eu falo para os pais hoje, nós passamos por algum processo, né? Quer dizer, vários processos. O primeiro processo da negação, processo da vergonha, o processo medicamentoso. Então, tem vários processos que a família passa e que é importante, nesse momento, falar que é uma coisa muito normal, que a gente tem que procurar ajuda para que a gente possa entender o que está acontecendo. Não se fechar, não esconder o seu filho, o seu irmão, ou seja, qualquer parente da família, e entrar em acordo que todos precisam se tratar, todos precisam se adaptar àquela nova situação. E foi o que foi feito. Com 2 anos, nós passamos por uma bateria de médicos. É importante se falar que o diagnóstico, quanto cedo, melhor. E aonde vem esse diagnóstico? Dentro de casa. Só para você ter ideia, o Kaique, antes, eu e Luciane, minha esposa, a gente entendeu o que estava acontecendo, as avós já sabiam, tanto a mãe dela quanto a minha mãe. Então, quando elas sinalizaram, e aquele processo de negação, não, calma, ele vai desenvolver, daqui a pouco ele desenvolve e tal, e quando a gente foi ver, tomamos aquela pancada na cabeça. E desde então a gente vem tratando o Kaique, né, desde os 2 anos de idade. Ele passou pelos processos dele, demorou na fala um pouco, houve esse problema do desenvolvimento fisiológico, pelos tratamentos que você faz, pelos remédios que você toma. Ele ficou mais suscetível a uma alergia um pouco maior, a saúde um pouco mais comprometida, e alguns remédios broncodilatadores deixaram ele um pouco mais inchados e tal. Então, isso tudo foram processos que nós fomos passando e entendendo o que estava acontecendo. E Kaique, desde o primeiro momento, se mostrou uma criança assim, muito alegre, muito positiva, muito para frente, e assim, a gente tinha uma força, né? Caraca, esse moleque só vive feliz, então vambora. E conseguimos fazer os tratamentos dele. Hoje o Kaique, para você ter ideia, se formou. Kaique hoje está suspenso de todo o medicamento, né? Kaique hoje está ingressando na faculdade nesse próximo mês agora, tá? E assim, ele hoje, o que nós conversamos hoje? A gente tem uma força muito grande para tentar ajudar outras pessoas. Qual o nosso objetivo? É levar fé às pessoas onde ela não consegue ver. Eu tenho uma palavra muito legal que eu acho que a fé é a única coisa que dispensa a prova. Ou você tem ou você não tem. Você sabe disso, nós passamos por algumas coisas que a gente fala assim, caraca, a gente tem fé que isso vai dar certo. Vamos meter a cara, a gente vai conseguir. E foi isso que para mim o diferencial. Então, o Kaique, na verdade, ele veio como uma lição de vida, me transformou, porque existe o professor pós-Kaique, porque eu tive que estudar, eu tive que comer fisiologia, você me conhece, eu sou um cara que, o meu tempo que tenho, eu me dedico à minha profissão porque eu amo aquilo que eu faço. Sim, isso é mais importante. Entendeu? E assim, Renato, nós estamos muito esperançosos porque ele vai para a faculdade, a intenção nossa daqui a pouco é que está casando, está tendo os filhos dele, Não, vai ter. Mas a gente precisa entender hoje, né? Eu sou pai do Kaique, tem a mãe do Kaique, tem a família do Kaique, mas a gente precisa entender que tem milhões de pessoas que não têm acesso a isso. Sim. Nós tivemos dia 2 agora, né, que foi considerado o dia do aspecto autista. Está tramitando no nosso governo várias leis que precisam ser aprovadas. Uma delas também é muito bacana, que é o ingresso do autista no estádio de futebol. Não só isso, porque ele é um pouco sensível à audição, salas apropriadas, entendeu? Então, é uma luta de todo mundo, não é porque o meu filho hoje você encontra meu filho na rua, você conhece meu filho. Ninguém vai dizer, ele mesmo, ele tem conhecimento. O Kaique é um troço impressionante. O conhecimento que ele tem próprio, o conhecimento dele com ele mesmo e com o que ele fala com as pessoas, o que ele fala com as pessoas,
é assim, ele é muito tímido ainda, né? Eu falo com ele, pô, quando for um podcast lá no Tio Renato, eu vou te levar. As pessoas precisam, você tem que ter voz para as pessoas acreditarem realmente no que eu tô falando. Porque demais. Tem gente que não acredita. Você conhece meu filho, tem gente que não acredita, né? Eu tenho que falar dele, pô, porque ele desenha muito, cara. Ele é um cara, pô, eu vejo os desenhos dele, a perfeição dos desenhos dele. Eu acho que ele escolheu a faculdade certa, escolheu a profissão certa, porque ele é muito bom nisso, cara. Ele é muito bom. Ele tem sonhos, né? Tem sonhos, tem... essa semana que passou também discutimos, já tá na adolescência, né? Tá com 18 anos, já discute, já coloca as opções dele, já... Como, Renato, as pessoas falam assim de alguns aspectos autistas ou síndrome de Down, para mim, eu considero tudo muito a mesma coisa. Com relação a isso. Cada um com ali e tal. Como eu também tenho as minhas demandas, como você tem, como outros têm. Então, assim, o ser humano é diferente em aspectos. Entendeu? Uns demandam um pouquinho mais de atenção, outros não. Então, eu não consigo ver hoje, quando eu vejo essas situações, diferente das outras. O que eu vejo de ruim é o seguinte, é você não respeitar isso. A palavra respeito hoje falta em qualquer lugar da sociedade. Então, o respeito que tem que ter com o Kaique tem que ter contigo. Tem que ter com a tua filha. E é o respeito. Então, respeitar as dificuldades, os limites de cada um. E o que é mais importante, você passa a aceitar, porque eles te complementam. Sim, é verdade. Entendeu? E assim, Zé, com toda essa... falando do Kaique e tudo, né, dessa evolução dele hoje o que foi... positivo muito nisso aí foi o teu acompanhamento como profissional de educação física, você entender, como você falou, pô, aí comecei a estudar muito fisiologia para entender todo o processo do meu filho. Isso foi muito, muito bacana, porque assim, hoje você trabalha com... Isso tudo te agregou não só o valor com o teu filho, mas também agregou o valor para você com outras pessoas, como você falou, a Ana estava com 70% do pulmão, você estava explicando, sim. Né? Então, assim, a tua dedicação para com o Kaique também atingiu outras pessoas de forma positiva. Pô, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você trabalhou comigo 8 anos. Eu não consigo ver o atleta, eu vejo o ser humano como você. Por isso a gente se identificou. É isso aí. Sabe por que nós trabalhamos 8 anos juntos? Porque a gente viu o ser humano. A gente jamais negou aos atletas a condição de ser humano. Isso aí. De querer aproveitá-los e depois, como uma mercadoria, não serve mais para mim. Nunca existiu isso. Sim, você sabe disso. Humano, a dignidade sempre esteve à frente do nosso trabalho. Entendeu? Então, assim, o que transformou na parte humana e na parte científica. Entendeu? Então, hoje eu consigo, Renato, eu não me pauto mais no achismo. Em qualquer coisa que eu vá me meter... dentro da minha área eu tenho que ter uma coisa, eu tenho que procurar alguém, se eu não souber, eu tenho que entender o que acontece com aquela pessoa. Porque você entrega um diagnóstico. Nós conversamos isso antes da gente conversar. Um diagnóstico, uma palavra errada, você destrói. Verdade. Você destrói o ser humano. Então, eu sou sincero, sou duro, mas eu tô ali com ele. Isso aí. E mostrando para ele que aquilo dá resultado. Você imagina, há 10 anos atrás, eu tô falando do Kaique há 10 anos atrás, que, por exemplo, hoje o ser humano com 40% da sua massa muscular, sedentário, ele vem a óbito, Renato. E eu tava vendo meu filho com problemas de... talvez não tão difícil de resolver, mas fisiologicamente sem resposta. Entendi. Então você começa a entender, se deu certo com ele, meu filho, deu certo com ele, porque a pressão vem. Faz trabalho aeróbico, põe na natação, põe não sei aonde, a pressão é muito grande. Mas cientificamente, nós achamos um caminho. Sim. Como hoje, você lida com professores aí bem conceituados, que a gente chegaram, tem artigos lançados, sou eu que estou dizendo, são artigos que estão aí, sim, revisados de 5 anos. Se descobriu que a musculatura libera miocinas agora, há 5 anos aí, e que ela promove uma situação que ela faz uma proteção no teu coração, ela faz uma proteção no controle metabólico, e dentro dela ainda tem outros hormônios que previnem contra certos tipos de câncer.
Entendi. Então, eu quero, como o Kaique, como qualquer pessoa que esteja trabalhando, que chegue a 80 anos, com uma qualidade de seguinte: eu vou pegar um papel no chão, eu vou levantar o meu copo. O ser humano perde a funcionalidade. Então, esses resultados que eu tive com ele e com alguns alunos me fizeram a entender o seguinte: vamos lá. Como é que a gente entrega esse trabalho? Como é que a gente cientificamente vai entregar esse trabalho? Eu tenho pessoas lá que, por exemplo, cara, eu tive uma aluna essa semana e ela já toma um remédio para diabetes. E eu pedi, quero ver teu exame, deixa eu ver teu exame de sangue, fui ver, né? Uma outra aluna, peguei, ela não levou e a outra levou o exame de sangue. E aí, cara, olhei assim, eu falei assim, cara, mas o cara já tá te prescrevendo um remédio já para diabetes. Ele pediu para ela tomar. Vamos lá, vamos treinar. Me dá 3 meses. Vamos trabalhar 3 meses, mas assim, nesse 1 mês aqui eu vou saber, quando o edema passar um pouquinho, o que vai acontecer? Tua parte muscular, tua massa magra vai subir um pouquinho. Já deve dar um resultado. Cara, tu sabe o que é um ser humano pegar um resultado de exame de sangue e falar assim, pô, não preciso mais tomar um remédio? Porque muda, né? Mudou tudo, mudou positivamente, né? Você está entendendo? Entendi. E aí você fala, isso não é despesa, isso é investimento. Isso. A tua dor passa a ser um investimento. E é nessa direção que eu estou mantendo o meu CT, que eu estou mantendo lá o estúdio lá que nós estamos montando, 2 anos, nós estamos lá engateando, mas estamos indo. Está evoluindo. Está evoluindo, assim, é preciso entender que você dói algumas coisas. Por exemplo, aqui a minha equipe de coração, uma equipe que 8 anos que eu aprendi muito contigo, aprendi tudo que o MMA pôde me dar e que me ajudou na parte científica, na perda de peso, cara, na preparação, nos camps que a gente fez, Renato. Caraca, se você ver, eu tenho tudo anotado. A riqueza de treinamentos que nós fizemos e que nós tivemos resultados, e você sabe disso, de lutas difíceis, de camps muito difíceis, sem recursos às vezes. Sim. E a gente, cientificamente, vamos por aqui que aqui vai dar certo. Pô, não vamos largar isso aqui não, isso aqui vai dar certo. Vamos enquadrar esse atleta aqui e a gente vai por esse caminho aqui. Atletas que lutaram em categorias que jamais pensavam em lutar. Verdade. Que tiveram uma recuperação excepcional. Verdade. Tudo isso agregou, né, cara? Muito, foi muito bom. E assim, entrando um pouco assim na questões assim suas, né? Hoje, assim, dentro da educação física, quem são os caras que mais te inspiram, assim, como os mestres, assim, na educação física? Eu tenho até medo de falar. Eu tenho medo de falar. Assim, eu hoje, Renato, eu tenho lá atrás, né, na minha formação, eu tive caras que não tem mensuração, né? Um cara chamado Fábio Mota. Esse é fera. Renato Alvarenga, os caras assim, muito brabos da educação física, os caras que... Vou tentar trazer o Fábio aqui um dia. Pô, o cara vale muito, né? Esse cara é muito bom. Falar de educação física, não pode deixar de falar desse cara. Hoje, no mercado, Renato, a gente tem algumas referências, tá? Hoje, Alex Souto Maior, PhD em educação física, fera, Salles, Paulo Gentil, muito bom. Orlando, que lá da Nova União, que faz uns camps muito excelente. Eu tive a oportunidade de falar com alguns deles, né? Eles me respondem alguns que eu falo. Não estou saindo de um curso agora do Paulo Gentil, mas eu tenho um cara na minha cabeça, eu ainda não falei com ele, assim, é o Camões, entendeu? Por que eu acho esse cara? Porque o cara está com 62 anos. E ele hoje está na linha de frente. Ele vai lá, faz a musculação. Se fez uma prova agora, passou por baterias de testes. Pô, o cara está com 62 anos, cara. O que ele quer provar com isso? Primeiro que vale a pena o ser humano ser independente. Vale a pena o ser humano chegar com 62 anos e falar, pô, cara, não precisa ninguém empurrar minha cadeira de roda, entendeu, brother? Eu vi um podcast dele, ele falando que a gente, desde quando a gente nasce fazendo força. Sim, sim. Pra gente gatear, a gente faz força. Pra gente começar a levantar, pra ficar em pé, a gente faz força com criança.
quando a gente começa a caminhar, a gente faz força, então força é tudo. Inclusive, quando você está na tua faixa etária já Sim. mais avançada, é o trabalho de força que te deixa, né, bem, né? Então, assim, ele frisa muito isso na entrevista dele. Ele tem... Todos esses que eu falei, todos eles caminham quase que na mesma direção, né? O trabalho de força, eu posso dizer assim, hoje o Kaique faz musculação e tal. Eu digo sempre o seguinte, qual são o diferencial desses caras, Renato? Eles vão para televisão, vão para podcast, eles falam as coisas assim, específicas. Sim. Hoje eu tenho muito medo quando o cara pega um microfone desse e fala assim, ó, isso aqui é bom, para quem, para quando e quando? Isso aí. Primeiramente, existe o princípio da individualidade biológica, né? Você é professor de educação física, você sabe disso. Então, qual o diferencial para mim desses caras? É falar, especificar para que público, para que pessoa, né? Existe a galera assim fala assim, existe um estudo de 2021 agora que foi lançado e fala assim, vou falar de trabalho aeróbico, né? O vilão e tal, a gente sabe que os trabalhos intervalados são trabalhos mais eficientes junto à musculação. Sim. A gente tem provas disso. Não sou eu que estou dizendo, são estudos científicos. Então, os artigos também. os artigos. E aí, o que acontece? Mas existe um estudo de 2021 que diz que você fazer um trabalho aeróbico, seja ele qual for, intervalado, intermitente, contínuo, você ataca bem os tecidos adiposos do abdômen, ou que estão revestidos na parede abdominal. Aí, o professor fala assim, pô, cara, vamos correr. E me dá um medo, Renato, porque assim, nós tivemos em época de camp aqui uma coisa, vou te dar um exemplo. A gente tem 4 semanas a 8 semanas de camp, correto? Que a gente fez juntos, né? Aí a gente conseguiu manter o cara dentro de uma planilha de treino, aí o cara, por conta dele, fala assim, ô Renato, eu me sinto bem correndo para perder peso. Então ele está aí hidratado, foram 12 litros de água, veio diminuindo e tal. Aí na semana, que é um trabalho curto, que é um trabalho que a gente tem que fazer, que ele está quase dentro do peso, ou não dentro da disciplina dele, é um trabalho curto, um trabalho leve para a gente se fazer, para a gente ir cortando peso. O cara sai correndo, quer correr 10 km, 12 km. O cara não entende essa questão do intervalado, né? O que é a periodização dentro desse trabalho? Que vai gastar menos ele, vai fisiologicamente ser bem mais benéfico para ele. Ele tem um catabolismo, ele perde massa muscular, oxida o corpo dele, e o que é pior, cria aquele edema na hora da luta. Ele tá cheio de edema. Ele faz uma proteólise. Por muitas das vezes não consegue recuperar nem o que desidratou. Isso também aí. Junto que faz esse negócio do corte de peso, né? Teoricamente uma proteólise. Então, assim, é preocupante porque às vezes as pessoas compram um pacote, compram uma ideia e o resultado disso é absurdo, cara. Muitas vezes irreversíveis pelas pessoas que eu pego. Pô, Iglis, então eu não estou aqui criando... Eu estou falando o que a ciência hoje me mostra. Eu tenho que me pautar em coisas que a ciência me mostra. Então, o cara... Pô, Iglis, eu preciso disso. Não. Você tem as valências físicas? Quais são as suas valências? Pô, Renato, o Kaique tem um... Vamos botar o Kaique. O Kaique tem um planejamento. Ele tem uma planilha de treino. Poxa, cara, ele faz o trabalhinho de força, ele anda de bike. Ele pegou a bike e saiu andando. Meu cunhado ajudou ele. Foi um dia que eu não consegui, meu cunhado levou ele, montou ele e foi embora. Caraca, meu filho tá andando de bike. Beleza, legal. Pô, o cara é um cavalo, tem quase 1,90 m. Caraca, vai ter problema. Vai ter problema. Por quê? Vamos trabalhar glúteo nele. Estabilização de isquiotibiais. Não vai ter problema de posterior, principalmente o glúteo médio. Que é estabilizador, porque você abre para quase tudo. Sim. Ou se não tudo. Então, essas coisinhas que meu filho hoje está com 18 anos, tá voando. Sim. Se eu for trabalhar com outro... Pô, eu não gosto. Mas nós temos que fazer. Quantos atletas aqui a gente teve problema de posterior de coxa? Vários. E aí é que eu te falo... Para atleta, trabalho de força, tem que fazer trabalho de força.
A luta você vai ganhar só esticando, puxando? Não. Você vai trabalhar as valências físicas, trabalhar a força de resistência, vamos trabalhar dentro da força, força de resistência, força isométrica, força de potência. Ponto. Valências, equilíbrio, agilidade, velocidade, aceleração, desaceleração. Chega uma hora que o trabalhinho de força vai virando o quê? Complemento. Bacana. Você está entendendo, Renato? Como é que as coisas vão mudando? Essa semana no meu CT é uma semana de curto espaço. Então, eu estou trabalhando com uma nutricionista, uma amiga minha, e a gente resolveu fazer um trabalho de coeficiente respiratório. O que é isso? A gente traça o carboidrato, traça a gordura e a proteína. Que substrato eu vou usar mais no treino? Como é um treinamento curto, eu estou jogando um treinamento de alta intensidade, a alimentação está sendo de acordo com o que tem que ser o treinamento, o gasto energético está beleza, só que com detalhe, aquele treinamento vai ficar no teu corpo pelo menos de 24 a 48 horas. E eu tenho uma semana para recuperar. Entendi. Você está entendendo como é que é a diferença da parada? Então, hoje no mercado, nós temos que trabalhar com isso. O achismo hoje não tem como você... E você é um cara que eu te admiro muito. Tu tem quantos anos de luta? Fala pra mim. Eu? Eu treino desde 1993. Eu tenho 30 anos de luta. Desculpa eu trocar a entrevista, mas assim, eu preciso pautar no seguinte. Olha quanta evolução houve nesse momento, cientificamente. Não, é verdade. Né? Você, há 10 anos atrás, você trabalhava na musculação, aparelho, isolava a musculatura. E você tinha um conhecimento, trabalhava na Gama Filho, era envolvido com profissionais bons. Uhum. Talvez as coisas foram evoluindo, a gente vai evoluindo. Hoje, um cara de luta, vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu subo os caras falam, o cara é hipertrofiado, o cara tá lá, vai lá, sobe no palco, mostra a hipertrofia dele, bonita. Será que ele tem a força do levantamento olímpico? Esquece. Daquele japonesinho que tá lá? Esquece. Você tá entendendo Esquece. A diferença, Renato? Nem se compara. Hein, bicho, você tá entendendo? Nem de uma bailarina tem a mesma força. Você tá entendendo? Então você chega à visão do seguinte: qual é a metodologia que a gente vai usar? Eu vou olhar o cara lá que tá fortão e eu vou achar que ele tem força? Aqui dentro do nosso CT tem um cara chamado Andrei, pô. Uma força de natureza, sim. Concorda comigo? Verdade. Um cara altamente forte, pega lá, grampeia, aí monta-se o trabalho. Qual é a metodologia? Hierarquia. O atleta, a partir do momento que ele manda no camp dele, acabou o camp. Verdade. Aluno, seja ele qual for, mandou no treinamento, acabou. Não pode inverter os papéis. A gente entra em acordo e eu estou disposto a passar uma noite contigo e te explicar qual é o teu benefício. O que eu não estou ao teu favor é negociar as coisas que vão te prejudicar. Ponto. Isso aí. E aí, bicho, o que aconteceu? Porra, forte demais. Você sabe como ele chegou aqui, como emagreceu. E hoje, pô, o cara é cinturão na Rússia, brother. Não. Então, monta-se uma equipe, você é o head coach da equipe, a gente acerta qual é a planilha de treino e estuda qual o cage que o cara vai pegar lá. Isso aí. Porra, aquele cage vai favorecer mais o grapple, o strike, English, trabalha assim, trabalha na via anaeróbica. Pô, vou precisar aquele... Porra, bicho, o cara tem que trabalhar em potência. O cara vai ter... de 8 a 12 segundos para meter a mão no cara. Mestre, eu tô com o cronômetro na mão. Mais do que isso, recua ele um pouquinho, deixa ele recuperar. Quantas vezes a gente ganhou luta assim, bicho? É verdade. Dentro da questão toda do schedule, né? Da planilha que a gente fez. Com certeza. Então, é assim que a gente trabalha lá no nosso estúdio. Eu tenho tentado montar uma planilha... Tenho tentado não, dá para fazer uma planilha individual, dá para a gente... acertar e o que é mais importante, catalogar resultados. Uhum. O que você está vendo aqui são resultados. Isso aí. Isso aqui, cada um desses tem um resultado. Você entregou o resultado. Você está entendendo? Importante. Isso aí. Então, Iglis, para a gente finalizar aqui, né, de fazer um bate-pronto agora rapidinho. Sim. Eu sempre falo com algumas coisas, eu gosto de motivação, né?
Então o pessoal outro dia falou, pô, Renato, faz umas frases aí, cara, motivacionais que você fala pros teus atletas. E eu coloquei até uns vídeos, alguns dias atrás aí, coloquei alguns vídeos motivacionais de frases que me inspiram, né? E eu quero que você fale aí, pra gente finalizar, uma frase aí que te inspira no dia a dia, a você, e que você tenta inspirar pessoas com essa frase. Eu falei aquela antes aqui, para mim a fé é a única coisa que dispensa a prova, Renato. Entendeu? Ou você tem ou você não tem. Então, assim, nessa casa aqui eu aprendi também muita coisa. Você sabe disso, aprimorar alguns lados meus que era complicado e a gente conversava muito e nós começamos a entender alguns direcionamentos que foi Sim. importante. Então, eu falo para todo mundo, tenham fé, mas não é essa fé que a gente acredita que ela vai acontecer, não, é a fé a tempo de Deus, entendeu? Então você tem que ter fé. Por exemplo, amanhã eu vou acordar e vou estar com os olhos abertos e vou cumprir o meu objetivo que eu tenho que cumprir, sabe? E vou deixando um espaçozinho, isso é muito importante aqui, que eu vou falar. A gente deixa um pequeno espaço para que o universo trabalhe para você. Não é obrigação tua ficar questionando porque não dá certo. Faça a tua parte, tenha fé e faça a tua parte. E deixa aquele espaçozinho lá. A gente comentou sobre algumas coisas aqui antes do podcast. Aquele espaçozinho que fala assim, pô, meu irmão, tu é homem, você hoje não precisa provar mais nada a ninguém. Bacana. Eu acredito nisso, não tem jeito. É isso, pessoal. Agradecer aí o Willis aí pelo bate-papo, muito produtivo, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Pedir o pessoal para se inscrever no canal. Sim. Dar o like no canal aí, que é importante. Pra gente dar mais, né? Continuar fazendo aqui os nossos episódios. Valeu? E Deus te abençoe. Muito obrigado você, pela tua oportunidade. família, Kaique, Luciane, todo mundo lá. Valeu? Uma honra trabalhar contigo sempre aí. Eu vou estar sempre à disposição. Tenha sucesso aí no teu novo negócio lá. Falou. Os.